E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar um pouco sobre comunicação. É um dos muitos fatores que fazem as pessoas a não darem certo junto, que fazem as pessoas terminarem, né? Elas não saberem se comunicar. E um dos obstáculos na comunicação que eu percebo nas pessoas é assim, ó, elas não sabem a diferença entre falar com o outro e falar para o outro. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Imagina que você foi assistir uma palestra, né? Aí, obviamente, lá em cima do palco tinha um palestrante palestrando sobre um determinado tema. O que aquele palestrante está fazendo? Ele está falando para a plateia. Ele não está falando com a plateia, você entende? Então ele está falando assim para todo mundo, né? Às vezes a plateia é de 100 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas, então ele está falando para todo mundo. Agora vamos supor que você gostou da palestra dessa pessoa, não é? Você achou a palestra incrível, maravilhosa. Aí certa vez você estava andando pela rua e encontrou esse palestrante, reconheceu ele e falou assim: nossa, você é aquele palestrante que deu aquela palestra maravilhosa sobre tal tema naquele prédio lá, eu assisti, foi fantástica, foi maravilhoso. Da onde foi que você tirou tanto conhecimento? Da onde que você tirou tanta informação? Aí, veja só, o palestrante começa a falar com você: ah, isso aí é que eu gostava sempre de ler, eu também gostava de conversar com as pessoas, e aí eu sempre prestava atenção no que todo mundo me dizia. Aí você vai lá e fala assim: nossa, que interessante, mas você sempre fez isso desde pequenininho? Então o que acaba acontecendo ali? Ó? Você acaba conversando com o palestrante. Perceba que no primeiro exemplo, o palestrante está falando para a plateia, mas aí no segundo exemplo, ele está falando com você. Entende? Ele não está falando para você, ele está falando com você. E é isso aí que os casais eles não percebem nos relacionamentos. Você tem que conversar com a pessoa e não para a pessoa. Mas como que você faz isso de uma maneira correta? É bem simples, ó. O ideal é que todo mundo nas conversas controlasse o impulso, o desejo de querer falar muito, né? Por exemplo, quando as coisas estão acontecendo muito boa na nossa vida ou quando as coisas estão acontecendo muito ruim na nossa vida, nós tendemos a um impulso de às vezes parar uma pessoa que nós conhecemos é começar a falar tudo, começar a jogar todos os problemas em cima da pessoa, começar a jogar todas as nossas frustrações em cima da pessoa. O que acontece? Aquela pessoa não vai nos ouvir, porque ninguém quer parar para ficar nos ouvindo falar durante 10 minutos, 20 minutos, 15 minutos. E a mesma coisa é assim às vezes quando as coisas estão acontecendo de uma maneira muito positiva para nossas vidas. Nós tendemos a ter o impulso de querer contar para todo mundo como as coisas estão dando certo, como as coisas estão sendo perfeitas. Só que qual é o problema? O problema é que a maioria das pessoas elas não vão estar dispostas a querer nos ouvir durante tanto tempo, durante bastante tempo. Se você for perceber no geral, quando nós estamos ouvindo uma pessoa e aí ela começa a demorar muito com a fala dela, muito com o discurso dela, o nosso pensamento naturalmente começa a nos trazer distrações, começa a trazer outros pensamentos, começa a fazer com que nós ficamos com a mente bem longe e aí às vezes a gente fica até assim 30 segundos sem ouvir a pessoa, não é? Então, se você ao procurar o seu marido ou a sua esposa para tentar conversar com ele, para tentar resolver um problema que vocês estão tendo, não procure estender a conversa de maneira exagerada, procure falar em poucos minutos. 5 minutos é mais do que suficiente para você passar qualquer problema e para você propor qualquer solução. 5 minutos é o suficiente. Passou disso, a pessoa começa a se distrair. Passou disso, ela não presta mais atenção no que você fala. Se você reparar nos filmes, nas novelas, não é? As pessoas que produzem filmes e produzem novelas, elas sempre estão atentas ao comportamento humano. Os filmes e as novelas precisam se comunicar com o telespectador, né? E o telespectador entender o que está acontecendo. E uma característica que você vê muito nas novelas e nos filmes é que nenhuma cena ela extrapola o prazo de 5 minutos. Esses dias mesmo eu estava assistindo um filme de ação
E eu vou até passar aqui o filme pra vocês, ó. O filme é do Jack. Peraí. Eu esqueci o nome do autor, do ator. Mas era um filme de ação. Mas aí era um filme que tinha ação, tinha aventura, tinha romance, tinha diálogo, tinha até perseguição, né? Então, eu prestei atenção no filme e aí nenhuma cena assim ela estourava mais que 5 minutos. Às vezes ela oscilava um pouco para cima, um pouco para baixo. Porque se esse é o tempo ideal para uma boa conversa, esse é o tempo ideal para um bom diálogo. Se você não consegue passar uma mensagem para outra pessoa em menos de 5 minutos, talvez seja bom você rever essa mensagem, talvez seja bom você tirar alguns elementos dessa mensagem. Então, a dica de hoje é: fale com a pessoa e não para a pessoa. Falar para a pessoa é aquela pessoa que ela fica falando durante muito tempo consecutivo e aí os outros são obrigados a ter que escutar. E falar com a pessoa é quando existe uma troca de ideias. Se você quiser mais dicas como essa para melhorar todo o seu relacionamento e até mesmo salvar o seu casamento, clica no primeiro link abaixo.